Fala, craque! O podcast que entra em campo com quem fez e faz história no futebol. Eu sou o Sérgio do Boccagi, sempre ao lado do meu companheiro documentarista Carlos Cola. E a pergunta de hoje é: você sabe qual lateral do Flamengo tem a maior média de gols na história? Tá fácil. Esse cara eu era muito fã. Sou muito fã. Ao chegar aqui, recebi ligações, foi cumprimentado na rua. É mesmo? Imagino. Sou fã pra caramba. Satisfação em recebê-lo, Atirson. Prazer enorme. Maior média de gols na história do Flamengo como lateral. Depois eu passo os números todos. Mas uma vez você disse que para jogar no Flamengo não pode ter medo. Por quê? Primeiro é um prazer imenso. Do Boccagi. Carlos, prazer imenso também. Prazer. Obrigado pelo convite. Fazer parte desse papo aqui para mim é uma grande satisfação. Vocês são de uma geração que marcou minha vida, né? Como torcedor, como cidadão ali, que eu queria ser um atleta. Você vai vendo pessoas fazendo matérias de uma representatividade muito grande, né? Com muito respeito. Eu até te mandei uma matéria esses dias, que é o que falta muito hoje, né? Profissionais que tenham essa capacidade. Primeiro, eu só queria fazer essa ressalva, porque vocês são incríveis, cara, de verdade. E eu não gosto muito de fazer podcast, né? Eu não gosto muito de participar, até porque a gente acaba, né, fazendo sempre as mesmas colocações. Tem uns ou outros que conseguem provocar uma coisa ou outra, como você já trouxe aí já de início, que é uma novidade. Então, para mim, é uma satisfação pelo respeito que eu tenho por vocês. Tá? Eu tenho muito respeito, muito carinho. E você é um amigo também, né, cara? Então, de longa data. Longa data. Só para te passar, então, os números, depois você vai responder a história do medo. O Léo Moura fez 38 gols em 410 jogos. A média dele é 0,092. O Júnior fez 77 gols em 874 jogos. A média é 0,088. Uhum. E o Atirson, no caso, a pessoa aqui em frente, 37 gols em 252 jogos. A média é 0,15. Então, a média bem superior à do Léo Moura e do Júnior. Fico muito feliz em saber dessa marca, né? Eu até tenho umas colocações que falam assim, pô, no Maracanã eu fiz muito gols, né? No Maracanã. Eu não sei se teve outro lateral, esquerdo ou direito, que tenha feito 3 gols num jogo só, não sei. No Maracanã, não sei. De verdade, é uma coisa que eu fico muito curioso para saber, porque eu não acompanhei todas as gerações. Acompanhei do Júnior, que era um cobrador de falta incrível, um talento absurdo, um dos maiores laterais, para mim, do Flamengo. E fazer parte dessa marca aí, desse momento, né, histórico do clube. Porque um dia, meu sonho era jogar no Flamengo, meu sonho era vestir o manto sagrado. Então, assim, para mim era... E aí você conseguir atingir algumas marcas é muito honroso, né? Você falou até no início, para vestir esse manto sagrado, tem que ter coragem, tem que ter realmente raça, tem que ter muita vontade de honrar essa camisa, porque a cobrança de grandes ídolos já passaram, que já passaram ali, que já conquistaram, ela é pesada. E se você não conseguir entender o peso dessa camisa, ela pode te trazer o lado bom e o lado ruim. Se você se sentir à vontade e realmente entender, você vai representar ela de uma forma incrível. Se você não conseguir entender o que é realmente jogar no Flamengo, você vai ficar com medo e você não vai conseguir render o teu potencial. Então, assim, para mim é uma honra, né? Porque eu, como eu falei, meu pai me ensinou a ser Flamengo, me levava para o Maracanã desde pequenininho. E eu lembro que eu ia para o Maracanã me divertir, ver os jogos, ver o Zico cobrar aquelas faltas. Né? Vi pouco. O Zico era seu ídolo, sabe? não? O Zico foi o meu maior ídolo, né? Só que uma hora eu tive que mudar de posição, né? Aí eu mudei para lateral, não podia ser o Zico na lateral. Aí tive que mudar para... E aí, por muita alegria minha, foi se inspirar no Leonardo, né? O Leonardo foi um cara, apesar dele ter jogado também pouco no Flamengo ali na lateral, e depois foi jogar no meio,
Mas o pouco que eu vi foi o que mais me encantou, né? Aí depois eu fui pegando um pouco de cada jogador, Roberto Carlos, Serginho, Felipe, Gilberto. Fui começando a olhar e tentar fazer também algo diferente deles, né? Na sua época tinha outros... Grandes, era uma geração de laterais esquerdos maravilhosos, né? Eu tô me segurando aqui porque o Hélio, que trabalha com vocês ali, naquela parte lá ali, ele não deixou bater aqui. Eu tô aqui. Pode derramar o Guaraná. E o pessoal tá achando que não é uísque, cara. Não é uísque. Pelo horário também. Mas não é, mas é mate e tá, né, gostoso pra caramba. Queria falar do começo da sua carreira. Como é que começou tudo lá atrás? Então, eu sou filho de militar. Meu pai, por ser militar, a gente morava no Forte São João, na Urca. E tudo começou ali dentro, né? Eu jogava na escolinha de futebol ali dentro. E José Roberto Reit, né? Uhum. Ele era o árbitro. Ele era professor de educação física na escola que eu estudava. E um dia ele falou pro meu pai, chamou meu pai no canto e falou assim, esse menino tem muito talento. Ele tem algo de muito diferente dos demais aqui. Bota ele numa escolinha, tenta... meu pai, muito simples, né? E eu continuei no Forte São João e fui jogar amistoso contra o América Futsal. Eu e mais meus companheiros ali da escolinha. E aí a gente se destacou no jogo. E o Wilson Bafora, até, que era o treinador do salão do América, pediu a documentação, bora que você já vai jogar final de semana. E aí foi a partir dali que começou a surgir novas oportunidades. Jogamos contra o Flamengo, Grajaú Calto, Grajaú Tênis. E ali o Rafael De Piro, né, o Silvio De Piro, que era advogado do Flamengo, claro, que veio a falecer, o filho dele até deu continuidade, que é o Rafael. Ele me viu jogar e falou, vai lá fazer um teste no Flamengo. E você jogava no salão, jogava no salão, ala. Ala já. Ala. Eu nem sabia o que eu jogava, porque eu nunca tinha jogado no salão. Ali foi tudo um começo, né? No campo eu sempre fui ponta esquerda. Eu não era lateral, eu era ponta esquerda. E eu me inspirava muito, olhava assim os pontos antigamente, quando pegava a bola, driblar. Eu tenho uma foto dessa época. Entendeu? Assim, Olha só. A revelação, a novidade. Deixa eu botar meu óculos, apesar de tudo, né? Isso, então, isso aí é muito legal. Você sabe quem é você aí? Eu vou tentar me descobrir. Assim, eu tô aí nessa foto. Aqui. É sério? É sério? Ele tá aí, ele jogou com você. Não, mentira, sério. Isso aqui é da escolinha, então. É da escolinha. Dali. Qual escolinha é essa? Do Flamengo. A gente jogava na escolinha do Flamengo, depois você bota eu tentei ser ponta direita, mas ele era o ponto esquerdo, era o lateral esquerdo, não dava. Aqui a gente tinha... Era terra, né, lá na Gávea. É o campo do lado do campo principal, onde tem o Society. A gente treinava, não lembro o nome do treinador. Eloy. Então, assim, a gente treinava ali. Só que dessa escolinha aqui, a gente não tinha espaço no time do campo. A gente não tinha observação, vai pegar aqui e levar para lá. E a partir do momento que eu fiz o salão... Aqui, tô aqui na ponta aqui. Não, você tá aqui. Eu tô no meio. E ele tá aqui. Caramba, que coincidência, cara. Isso é isso aqui? Não, sou esse aqui. Outro cabeludo aqui. Tinha cabelo. Na época ainda você tinha. Bota aí, né, pra galera ver, dar uma marcada. Pô, que legal. Esse daí foi o pior campeonato da sua vida. Primeira vez que eu encontro alguém da escola do Flamengo. Não tinha... E tem umas anotações dessa época ainda. Isso foi o nosso... A gente fez um campeonato aí. Pô, essa eu acho que foi o seu pior campeonato da vida. Revela pra mim, cara. Manda vir. Isso aqui é uma relíquia. Foram 15 partidas, perdemos 14. Por isso que não tem registro. Eu acho que foi o pior time que você jogou na vida. Mentira, pô, eu não lembro disso, não. Claro. E eu já escrevi aqui, Adirson. Com D. Caramba, cara, que lembrança maravilhosa. Legal, né? Me deixou... tá vendo que eu falo assim, vocês são diferentes? Mas isso aqui foi, pra mim... Caramba, Carlos, que legal. Eu não tinha achado essa foto. Você jogava de ponta direita, era isso? Eu era ponta direita. Tentava ser ponta direita. Era ruim assim, eu não lembro. Era muito ruim. Mesmo, cara. Mas eu lembro de um garoto que jogava muita bola, que era o Vaguinho. Eu não lembro, assim, eu lembro muito do treinador, aí do campo, porque era, se eu não me engano, era as quartas, isso? Não lembro. Eu não lembro nem que ano era, se era 88, 87, 87. Por aí, isso aí. Porque meu vai pai, levar do, sabe por quê? Vai meu pai era sócio. Time que perdeu 14 de 15? Porque meu pai foi sócio do Flamengo.
E nessa época eu não jogava ainda no América, nem no Flamengo ainda. Você não jogava ainda? Não jogava. E ali eu jogava na escolinha da URCA e aí nessa escolinha. E meu pai, por ser sócio, é o que me fazia jogar na escolinha. Meu pai não tinha condição, então eu acho que por ser sócio dava um pouco de... Bônus lá. Bônus, não sei, não lembro. Meu pai não me falava também. E dali eu lembro que nenhum dali era indicado ou foi indicado. Eu também com o resultado também. Seu pior campeonato. Seu Rapaz, pior time. a gente era ruim assim, cara. Não, eu era. O resto não ajudava. Eu era. Você até se esforçava. Mas... Quem te levou para a lateral? Você era ponta? Toninho Barroso. Eu era ponta esquerda. Toninho Barroso era treinador do Mirim. Subiu para o infantil. Ele e Marcelo Buarque. Aí, a partir daquele momento, quando ele subiu para a categoria de cima, chegou o Liminha, e o Liminha gostava de outros tipos de características de jogador. Ele gostava mais de jogador com força. Tudo bem, né? E eu era muito magrinho, né? Você olha aí a foto ali, eu era muito magro. E chegou 2 jogadores do Sul, né? Que era o Pedrinho e o Duca, né? Que veio falecer no acidente da Chapecoense. Ele era auxiliar lá da comissão. E meu sentimento à família também. E ele chutava do meio campo e fazia vários gols. Eu chutava dentro da área e não fazia gol. Porque ele era muito forte. E aí eu fui perdendo espaço, perdi aquele espaço ali no Mirim. E aí chegou outro, tinha o André, que era o Dedeco também. No Flamengo. No Flamengo, isso já nas categorias no Mirim. E aí o Dedeco também era muito forte e eu era muito... Então, assim, normalmente quem sobe para a categoria de cima é o titular e o reserva, automático. E o Toninho Barroso, lembra aqueles jogos que tinha ali na praia, no beach soccer, era lendas com o pessoal do beach soccer, que jogava júnior. Lá em Copacabana, isso. Juventus, o time do não era assim, eu sei que eles faziam jogos, enchia a arena. Eu lembro. E eles queriam fazer a preliminar. E nesse dia, a gente não tinha celular. O que eles faziam? Ligava para casa e quem morasse mais perto. Eu morava no Rio Comprido, já tinha saído da URCA, meu pai foi para Resende, fui para o Rio Comprido. E aí eles ligaram lá para casa, perguntaram se eu estava no Rio, porque a gente estava de férias. Aí o Toninho Barroso chamou a gente, foi lá jogar. Aí nesse jogo, ele me chamou no canto, ele falou: Tirso, eu tenho que te fazer uma pergunta. Você vai subir para o infantil e normalmente o que sobem são o titular e reserva, você é o terceiro reserva. E na lateral só tem um lateral esquerdo. Eu vejo que você tem muito potencial, você quer se adaptar ali, quer tentar fazer um teste, porque eu vou ter que te dispensar, não vai ter jeito. Aí eu falei: lógico, se eu vou ser dispensado, eu quero testar, lógico. E aí eu fui nesse papo, nesse jogo, foi em dezembro, em janeiro já me apresentei treinando de lateral. E, lógico, ele fez umas correções táticas, porque eu jogava na linha da frente, e aí ele teve que fazer alguns... Prender a marcação. Fazer isso, fazer o balanço defensivo, bola do lado direito, faz o balanço, acompanhar mais a linha de impedimento dos zagueiros, que é o que te dá a referência quando a bola está do lado oposto. E ele foi corrigindo, bola de cabeça, chutão, porque quando eu dava chutão você tinha coisas que eu não tinha o hábito. E aí eu fui amadurecendo, fui aprendendo, fui gostando de jogar, aí eu comecei a gostar mais porque quando eu tinha a bola, eu começava a ler o jogo de frente. Eu tinha todo o campo para ler. E quando eu jogava de ponta, de costa, pancada todo tempo. Então você tinha que toda hora se adaptar ali. E aquilo ali foi uma facilidade, porque eu comecei a ter o espaço para entrar entre as linhas, né? Que hoje a gente fala, né? Quebrar as linhas. E aí eu comecei por ter jogado salão e essa facilidade de jogar em várias posições, foi onde que eu comecei a me adaptar. Então eu sou muito grato ao Toninho Barroso, né? E ao Marcelo Buarque por essa oportunidade. E toda vez que eu falo assim, tem que ter realmente um grande treinador na base para entender a qualidade do jogador. Porque às vezes ele não maturou, mas ele pode maturar. E olha quantos jogadores hoje a gente tem pequenos, baixos.
Você vai vendo aí, ontem mesmo, hoje está sendo gravado, mas o jogo do Botafogo contra o Peñarol, por exemplo, aquele meia do Peñarol, 8, não sei a idade dele, mas você vê que é um menino que tem uma lucidez incrível, qualidade técnica, toda a bola visão. Era dele. E ele fazia diferente, porque é um jogador, é baixo, mas se não tivesse alguém com um olhar apurado, e você fala, a Arrascaeta não é tão alto, e outros grandes, né? O Messi, o próprio Messi, sim, eu só falei rapidinho, são alguns, mas tem um monte de grandes jogadores que foram com característica baixa. Então, assim, eu acho... Pelé, Zico, e os demais, Romário. Então, assim, são olhares que eu acho que a base ela tem que ter essa preocupação, não ganhar títulos. Lógico, ganhar títulos é importante, você vai tendo aquela... Uma formação de vitorioso. Tudo bem, mas o importante na base é você formar o cidadão e formar também a qualidade do atleta, porque uma hora ele vai maturar. Tem jogador que matura um pouco antes, tem jogador que matura... Sim. Qual que é o melhor? Não tem uma explicação. O importante é você adaptar isso. Né? Você era muito driblador. E tem uma história que o Júnior Baiano te pegou pelo caminho? O Júnior Baiano, te amo, Júnior Baiano. Não, o Júnior Baiano... Ele teve aqui, ele conta essa história. Exatamente. O Júnior Baiano é um amor, cara. Eu gosto muito dele. E a gente não era amigo, né? Porque assim, o Júnior Baiano sempre foi e já era ídolo, né? E ele sempre gostou da galera jovem, ele sempre gostou muito do jovem. Mas do jovem que bebia. Com ele. E eu não bebia. Nessa época que eu jogava, eu não bebia. Então eu não saía com eles para nenhum lugar para estar ali. Vamos pro barzinho, vamos para resenha. Alguns ali, amigos dele. Só que não é porque eu não gostava da resenha. Sempre gostei da resenha, mas eu não gostava de beber. E com isso eu não saía. Então, a partir daquele momento ali, você não tinha tanta amizade. E eu sempre, por ter sido ponta, eu tinha essa facilidade do drible, de arrancada, e eu já estava mais adaptado. Pô, imagina, você está quase chegando no teu sonho de vestir o manto sagrado, profissional, tudo que aquilo você desenhou na sua vida, um dia você está ali. E aí, quando você chega no profissional, você quer mostrar o teu potencial. Você quer chegar ali e falar, opa... Você quer desenvolver mais, você quer crescer. Quer mostrar que joga, né, cara? Quer ter oportunidade. Que tem chance, exatamente. Foi o que eu queria fazer. Eu pegava a bola, tal, dava um tapa na linha de fundo, aí o Júnior Baiano, toca a bola. E eu aqui, tal, e nada de ouvir ele, pô. Eu queria aparecer e pegava e tal, driblava ele, pô, uma hora atrasou a passada, ele só fez assim, passar, mordeu a língua. Deu uma passadinha, mordeu a língua. Quando ele mordeu a língua, ele me deu um carrinho. Você lembra do Flabarra ali? Daquela grade verde. A gradezinha verde. Meu irmão, ele me jogou ali, eu saí da terra, na grade. Aí ele só me olhou assim, toca a bola. Eu continuei tocando a bola? Não, pô, eu continuei fazendo o que eu queria. Lógico, pô, eu queria jogar, mas era um cara que fez eu crescer muito. Teve alguém que te ajudou nesse começo, assim? No profissional, o Júnior Baiano foi... Te acolheu, assim? Foi incrível, né, cara? O Júnior Baiano foi um cara que... teve essa preocupação. Ricardo Rocha a gente pegou um pouco. O próprio Pet foi incrível, porque ele já era mais experiente, já tinha jogado no Real Madrid, já era consagrado. Já era o Pet. Já era o Pet, né? Até mesmo a minha ida para Juventus, ele mesmo me chamou, tá na tua hora de ir. É importante, você tem que dar sequência na sua carreira. E ele foi incrível, né? Porque a gente jovem não tinha, nessa nossa geração não tinha um empresário que tomava conta da sua carreira. Era um empresário que fazia negociação, intermediador. Ele fazia ali, pronto, acabou, pronto, final. Você não tinha um cara de... você não tinha um cara de gerir tua carreira, não tinha. E, então os jogadores faziam muito isso. Eu lembro muito bem, porque quando eu comecei a jogar no profissional... Eu joguei em 97, já era titular. Copa do Brasil, a gente foi para a final. Campeonato Brasileiro, a gente foi bem. E no ano seguinte, de 98, o Flamengo vai e me fala que queria me emprestar. Já tinha chegado o Zé Roberto. E quando chegou esses jogadores, eu ainda estava jogando com o Zé estava no meio. E o diretor falou, você vai ser emprestado, tal, a gente não vai... Você vai para o Santos. Falei, pô, mas eu não vou para o Santos, eu não quero ir para o Santos, eu quero jogar no Flamengo, já fui titular no passado, eu quero jogar aqui. Por não ter um gestor de carreira,
A negociação era toda direta, né? Era direto. Só que ao invés dele explicar que tá chegando um jogador que vai ser titular, você vai perder espaço, você vai para o Santos para dar continuidade no teu crescimento de formação, porque eu era muito jovem. E quem fez esse papel foi o Klemer, goleiro. Porque eu sempre fui muito alegre, cara. No vestiário eu zoava todo mundo, brincava com todo mundo. E nesse dia eu estava muito triste, porque eu não queria sair. E quando eu cheguei no vestiário, calado, trocando de roupa e tal, aí a galera falando e tal, o Klemer chegou para mim e falou: tio, o que houve? O que está acontecendo? Tô vendo você cabisbaixo, está com um problema em casa. Eu falei: não, cara. Aconteceu que o Flamengo quer me emprestar e tal, e eu não quero. Ele falou: mas você não quer por quê? Eu falei: porque eu quero jogar no Flamengo. O ano passado fui titular e tal, mas você viu que o Flamengo já contratou um monte de jogador e tal. Eu falei: vi, pô, mas eu acho que dá para jogar. Mas se eles estão te emprestando é porque ele não vai te aproveitar. Se o Santos te quer, é porque você vai jogar. Eu falei: faz sentido. Faz sentido. O Santos é um grande... Eu falei: ô Klemer, eu sei que o Santos é um grande time. Isso aí não vem a questão agora. Uhum. É o time do Pelé, time de grandes outros ídolos, mas eu quero jogar no Flamengo. Ele falou: mas se você continuar aqui e não for aproveitado, você pode perder espaço. Depois, de repente, você nem mais joga no Flamengo, nem em outro lugar. Nem no Santos. É verdade. Aí, quando ele falou isso, eu abri o meu olho assim e falei assim... Eu acho que Deus tocou no coração dele e falou: vai falar com esse menino. Uhum. Para mostrar para ele a importância que é sair para um outro clube. Porque a gente, queira ou não, quando a gente sobe da base, a gente é mimado. A gente tem, né, aquela proteção, teoricamente. E quando eu fui para o Santos, não. Eu fui, primeiro jogo, já saí na sexta-feira, já fui inscrito, entrou no BID, já joguei no sábado, entrei no segundo tempo, contra o São Paulo. E depois dali fui titular até o final do campeonato. E depois eu não queria mais voltar para o Flamengo. Porque eu já tinha me adaptado no Santos. A torcida já tinha gostado. Já tinha sido campeão pelo Santos. Ganhava salário em dia, no Flamengo não. Desculpa, Hélio, bati aqui sem querer. E aí eu não queria mais voltar. O Santos queria comprar, só que o Flamengo não queria vender. Aí não tinha jeito, eu tinha que voltar. E voltei muito bem pro Flamengo. Ali foi, acho que o meu auge, né, no Flamengo, que foi 99, 2000. Você ficou um ano no Santos? Fiquei um ano, 9 meses, né? Cheguei em fevereiro ali, finalzinho de fevereiro. Mas antes do Santos, vamos voltar em 96? Bora, pode voltar. Você sobe para o profissional e dá de cara com o Romário. Que era o seu ídolo. Imagina, Conta essa história. Você imagina assim, você... É que eu falei aqui na nossa história no início. Não, o Romário é mais velho que você. Ele é mais velho que eu. Eu já tinha jogado algumas vezes. Nessa época, não. 96, não. 96 é só admiração mesmo. Porque, imagina, você vê o Romário. Imagina, você vê o Romário. Para quem lembra do Romário, quem viu o Romário jogar no Vasco, cara, o Romário era um fenômeno. Aí depois ele foi pro PSV, fenômeno. Foi pro Barcelona, fenômeno. Seleção brasileira, fenômeno. O maior jogador do mundo, campeão do mundo. Você fala: cara, você viu o cara, a trajetória do cara todinha. E de repente você vai e encontra com ele no vestiário. Fala: pô, e aí? Você vai falar com o cara? Oi, sou prazer, sou Atienzo, estou começando minha carreira. Ó, de repente ele nem sabe quem é. Pô, você fica todo tímido, você fica sem saber como que você vai chegar no ídolo. E eu lembro que o Romário, ele sempre foi aquele jeito dele, entra, fala, ele não é aquela pessoa que... Não é aquela pessoa que vai parar e conversar. Ele ele vai lá, troca de roupa, e conversa ali e segue. E até você entender como é que é o processo, porque você tem admiração pelo ídolo, pô. Ele é o ídolo, ele é um dos maiores jogadores que eu vi jogar, pô. Ele tá ali dividindo o vestiário contigo, você tá ali tocando a bola pra ele, pô. Mas tu foi falar com ele? Lógico, pô. A gente tem que, pedir foto e tudo, só que na nossa época era aquela foto ainda essa aqui, ó, que a gente ia mandar lá pra ver se ia ficar bom, né? Só via depois. Então, assim, o Romário foi um cara que eu aprendi nos momentos difíceis também. Ele te deu muita bronca, né? Mas eu falo para ele e falo até em todas as entrevistas que eu dou que ele sabe provocar
e sabe com quem ele vai provocar. Ele sabia que eu tinha potencial, mas eu também tinha respeito. Pô. Ele tá dando dura, ele tá te chamando a atenção, a gente tem que entender o que você tem que melhorar. Porque a gente tinha os treinadores e tal, mas você está falando com um dos maiores ídolos do futebol mundial. Pô. E aí você tem aquela preocupação de atender e responder da melhor forma. E um dia ele abria o braço, começou a brigar comigo. Eu falei, ih, rapaz, tá dando... jogo? Treino, jogo. Eu falei, tá dando ruim pra mim, cara. Eu tenho que saber o que tá acontecendo. Você jogava do lado dele. Do lado, porque assim, o Romário ele era incrível. Um baita, um dos maiores jogadores que eu vi de posicionamento, atacar o espaço, finalizador, assim. E eu peguei ele já um pouco mais pra frente, né? Imagina se eu pego ele lá no começo de carreira dele. E aí, quando eu tive essa chamada, né, que ele estava cobrando, eu falei, cara, ou eu vou lá perguntar, ou eu vou ficar inibido, ou eu vou ficar com medo de jogar. Porque se eu errar um passo, 2 passos, você tomar bronca, uma hora você vai sentir. Tirar a confiança. Vai tirar a confiança. Eu falei, não posso perder o meu brilho de jogar. A coisa que eu mais gosto de fazer é jogar futebol. Eu não posso perder esse brilho. Eu não posso ter o medo do meu próprio companheiro, pô. Eu não posso ter medo dele. Eu tenho que entender o que está acontecendo para eu melhorar. Aí eu fui, né, nele no quarto de concentração. Hélio. Aí o Hélio liberou para bater na mesa. Aí eu bati na porta. Aí o Fabiano, zagueiro, abriu. O Fabiano é amigo, né? Já tinha jogado com ele na base. Fala, tio, o que você quer? Eu falei, quero falar com o Romário. Ele tá tomando banho, espera ele aí. Falei, tá bom. Sentei. Aí o Romário saiu de toalha. Aí ele fala, o que você quer? Aí eu falei, pô, bota a roupa aí, né? Aí botou o short e tal. Aí eu falei, então, Romário, eu tô vendo que você tá cobrando, tá, né, cobrando demais. Eu tô aqui querendo saber o que eu preciso melhorar. Aonde que eu tô errando? O que é o... Qual é a questão? Você tá chutando muito, tá chutando de longe. Eu sou atacante, eu que tenho que fazer gol. Me acha mais, acha o passe. Eu achava que era uma coisa mais absurda do mundo, né? Era uma coisa simples, era só entender o posicionamento para eu... Aí falei, só isso? É só isso. Jogo contra o Santa Cruz, na Copa do Brasil. A bola do meio campo, não lembro se foi o Iranildo, não lembro quem tocou a bola para a lateral, do meio para a lateral, e eu entrando da lateral para dentro da área. Uhum. Só que do lado da grande área. A bola meio dividida com o zagueiro, eu dei um toquinho por cima do zagueiro, tirei ele da jogada, só que eu tinha mais 2 passos para chegar na linha de fundo. Tinha uns 2 segundos, mais ou menos, para chegar na linha de fundo, olhar a bola como é que tá, olhar o baixinho, para tudo isso em fração de segundo. Ou chutar no gol. Não dava, estava bem na linha de fundo. E aí mas eu tinha que achar o baixinho, porra. Eu não achei nem outro, eu não olhei nem para outro atacante. Aí o Romário, no bico da grande área, ele dá um movimento de fingir que vai na linha, na segunda trave, no segundo pau, finge que vai como salão e vem no primeiro. Isso é fração de segundo. Quando eu vejo a movimentação dele, dou um toquinho de leve, bem simples, porque não tinha muito o que fazer, eu tinha que tirar ali. Ele vem de primeira, de cabeça assim, faz o gol, aí vem me abraçar. É isso, Pedro, assim você vai para a seleção. E assim, eu falo que ele foi um dos caras que eu mais aprendi, até pelo fato dele ser um grande ídolo, né? Ele teve uma frase que ele falou, assim, batendo papo, não lembro se foi no vestiário ou se foi almoçando assim na mesa. Ele falou assim, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Então tem que tomar cuidado com o que você vai fazendo na sua vida com o teu dinheiro, não sei o quê. Olha. E aquilo ali para mim foi uma das coisas que eu estava iniciando, salário atrasado, mas de vez em quando saía 2, 3 meses. E aí foi uma das lições assim que eu levo para minha vida em si. Assim, são coisas que diário, né, cara? Mas é um cara que é incrível. Que você teve com o Romário, você teve com o Zico? Tive com o Zico, né? Então, aí, pô, só não jogando, né? Visitando o centro de treinamento, visitando... E o Zico, cara, o maior ídolo que eu tive na vida, né?
da minha geração, da geração anterior, o que todo mundo queria ver o Zico, queria ser o Zico. Eu tinha uma... Você foi chamado de Zico pela torcida, não foi? Foi, teve. Era o novo Zico. Novo Zico, O que foi esse eu não acreditei, não. É porque, na verdade, a gente sabe qual é o nosso limite, né? O Zico é o maior, ele é único. Como o Romário é único, como o Ronaldo é único. E incomparável também. Então, assim, não tem, é único. Cada um com as suas características. Não é melhor nem pior, é único. Cada um com as suas, com seus qualidades diversas, né? E teve duas situações, né, que eu encontrei com o Zico uma das primeiras vezes, eu não sabia nem como falar. O que vai falar? Oi, ídolo? Oi, galo? Como é que você vai falar com o teu maior ídolo? E ele sempre muito simples, cara, muito educado, muito elegante. E eu lembro que a primeira vez foi no CEPZ, eu treinava ainda, estava treinando no Flamengo, e aí ele veio lá cumprimentar a gente e tal. Aí eu falei, posso tocar na tua perna para eu pegar um pouco de energia, qualidade boa? E aí ele começou a rir. Então, assim, aí comecei a ter um pouco mais de liberdade com ele pelo fato de conviver um pouco mais, porque não ter jogado com ele, a gente não tive essa aproximação. No caso, você pegou na direita ou na esquerda? Eu peguei na direita, né? Mas você é canhoto. Mas ele é destro, pô. Aí a qualidade maior dele é da direita. Não ajudou muito. Sendo a esquerda era muito melhor do que a minha, né? Eu poderia ter tocado ali na esquerda e tal, mas deu sorte, porque eu fiz alguns gols aí no decorrer da minha vida, né? Mas, assim, teve duas situações assim que eu lembro muito. O Zico... uma vez ele me chamou, falou assim, pô, me ligou. Aí eu não sabia o número, não tinha o número do Zico, entendia. Sou eu, Zico. Falei, pela voz parece mesmo, né? Não tinha muito aquela galera que imitava, então parecia. Preciso falar contigo, vem aqui no CEPZ e tal. Eu vou estar aqui na parte da tarde. Eu falei, tá bom, acabou o treino, tô passando aí. Aí eu falei, cara, graças a Deus o Zico vai ser meu empresário. Que maravilha. Encontrei, cara, meu ídolo vai ser meu empresário. Eu imaginei isso. O Zico me chama no CEPZ, eu jogando, começando minha carreira, aparecendo, jogando bem e tal. Quando ele me chamou lá, tal, sentei vocês conhecem lá o terceiro andar, a presidência, subi. Aí pegou lá o frigobar, quer água, quer suco, quer alguma coisa e tal. Começamos a falar um monte de coisa. E eu ainda um pouco tímido, né? Mas falando um monte de coisa, ele conversando e tal, muito... Ele, para quem conhece ele é um cara que, pô, cara, fala de tudo, lembra de tudo, cara, mas a memória é absurda. E aí você vai ali, curioso, querendo saber de história. E aí conversando, passou mais, cara, acho que 1 hora. Aí ele perguntou, sabe por que eu te chamei aqui? Falei, é agora. Agora que ele vai anunciar que vai ser meu empresário. Aí ele... Então, chamei aqui porque você é um menino que tem muito talento. Você está desempenhando muito bem a parte ofensiva. Mas a parte defensiva está tendo... O Flamengo está perdendo jogos. E é importante você... Qual é a primeira função do lateral? Falei, marcar. Então, primeiro... Tenta marcar, começa a se posicionar melhor, começa a fazer essa parte defensiva, porque o Flamengo está tomando alguns gols, não porque é culpa sua, mas ajuda ali na parte defensiva. E que você não pode perder essa oportunidade que você está no Flamengo. Eu falei, caramba. Aí passou uma... Que generosidade, né? Como é elegante. Dura, né? Uma dura elegante. Aí eu sentado, né? Começou a falar isso. E aí eu comecei assim. Comecei aquela murchada, né? Aí acabou tal. Saí, parei no carro, falei assim, que dura, elegante, cara. Mas eu falei assim, quanto grande é um ídolo, né? Porque, assim, ele não faz parte ali naquele momento, ele não fazia parte da diretoria, ele não fazia parte do futebol do Flamengo naquele momento. Ele não era. Ele era um ídolo que vestiu o manto sagrado, que foi um dos maiores, para mim, o maior de todos. E que ele tinha uma alegria em querer contribuir, de alguma forma,
com tudo que ele vivenciou no futebol. Ele veio com uma preocupação para um jovem que tem talento para não se perder no meio do caminho, com empolgação, porque é o que a gente acontece. Né? Então, eu sou muito grato, né? Toda vez que eu falo para o Zico que eu tomei uma chamada, mas que essa chamada fez a mudada da minha vida, mudada de chave da minha vida. Porque a gente é empolgado. Normal, é juventude, ser torcida, imprensa, a gente não... Para falar no microfone, esquece, você travava. E aí o Zico, quando falou isso para mim, eu falei, cara, esse cara é diferente. Porque ele teve uma preocupação que muitos... Ele poderia ter visto... Né? Não é problema dele isso. Exatamente. Ele não tinha... Ele não tinha direito, dever nenhum de fazer isso. E eu falo assim, cara, ele está em tanta preocupação em querer ajudar um jovem, um ídolo, um menino que tem um sonho. E eu já vi ele fazer com vários grandes outros jogadores que se tornaram... A história que ele tem do Edmundo é incrível, cara. Que ele chama o Edmundo, que ele vê a mãe do Edmundo lá no CFZ. A mãe do Edmundo vai lá no CFZ, ajuda o meu filho. Aí ela, mas quem é seu filho? É o Edmundo. Aí ela olhou assim, o Edmundo. E ele jogava, naquela época, eles jogavam bola também fora, né? Pelada, né? O Edmundo era do Botafogo. Eu acho que ele era do Botafogo. Ou depois foi pro Vasco, agora não lembro. Não, isso. O Bismarck contou que o pai dele Não, ele era do Botafogo. Quando ele foi pro Vasco, não sei se essa história foi no Vasco. E aí foi aí que eu acho que até o Zico falou pro Lopes, num desses jogos. Tem um menino lá do Vasco, chamado Edmundo, dá uma olhada nesse menino, esse menino joga muito. E ele realmente conhecia tudo, o Zico, cara. Ele acompanha todos os tipos de competição, cara. Então, assim, ali ele foi realmente, para mim, naquele momento, muito importante. Isso é gente, é o que eu falo, a gestão, você tem pessoas importantes em alguns momentos da sua vida, vai fazer a chave virar. Uma palavra, um gesto. O Zidane, da mesma forma, quando eu joguei na Juventus. Eu ia perguntar disso ali. Pode perguntar. Pergunta que... Não, vai nessa. Aqui você é a estrela. Eu cheguei na Juventus, tinha acabado de jogar. Eu nunca fui um marcador, fazia a minha parte defensiva, que eu melhorei muito, mas tinha, normal, uma dificuldade por não ser marcador. E quando eu cheguei na Juventus, a gente empatou de 1-1 contra o Brecha em casa. Bola falta da lateral, posicionamento em cima da linha da grande área. Eu faço o último homem do lado oposto. E é normal que você acompanhe a jogada. O zagueiro Juliano subiu, não alcançou a bola. Errou. E eu aqui esperando, já posicionar lindo para a foto, para tirar de perna direita. Eu acho que era o Baggio, não vou lembrar assim, jogador, mas eu acho que era o Baggio. Ele sai de trás de mim assim, entra na minha frente, cabeceia 1-1. Um time que está brigando pelo Scudetto, título, né, italiano, você perder pontos em casa para um time mediano é ruim. E ali foi uma cobrança muito grande, a imprensa no dia seguinte cobrando. E aí eu cheguei, a gente era obrigado a chegar 1 hora antes do treino, obrigatoriamente, tinha que chegar antes. Aí eu cheguei no vestiário, sentei, a porta que eu sentava, o lugar que eu sentava, a porta era de frente para onde eu sentava. O Zidane sentava do meu lado direito, o Ivan der Sá do meu lado esquerdo. E aí eu sentado aqui, ó, rabo de olho, olhando lá para frente, né, para saber quem chegava, para saber qual é o ambiente do que você tá, né? Se a galera, né, porque você tinha acabado de chegar no clube. E aí eu de cabeça baixa e tal, o Zidane chega, começa a pegar as coisas dele, começa a trocar de roupa. Aí ele olha para mim, e aí, garoto, o que tá acontecendo? Aí eu falei, pô, ontem e tal, eu acho que poderia ter tirado a bola. Ele falou, faz parte, pô, você não conseguiu tirar, uma hora você acerta, uma hora você erra. Se você ficar de cabeça baixa e ficar trazendo negatividade, não vai adiantar nada. Ficar trazendo essa tristeza toda, vamos embora, vamos treinar, que a gente precisa de você. Eu falo, cara, ele tinha acabado de ganhar a Copa do Mundo, pô, em 98. Falou, Zidane. Não era do meu país, não era meu amigo, mas era uma postura de um ídolo que viu um momento de dificuldade de um atleta em que ele queria. Aí depois ele sempre no treino me elogiava muito.
E eu falo, pai, você não gravou? Meu pai às vezes estava me acompanhando lá no treino. Meu pai fala, você viu ele te elogiando? Eu falei, não, pai, eu estava treinando. Ele, pô, mas ele falou isso para você, te elogiando e tal, bateu palma. Eu falei, você não gravou, não? E assim, então são pessoas que, assim, que fazem a diferença. E eu tive sempre essa preocupação de também atender a juventude, né? Eu sempre fui muito parceiro dos jovens, porque a gente tem que realmente dar carinho e atender esses meninos, porque em algum momento você sabe que ele vai ter... precisa de uma mão, né? De uma orientação, né? Você teve o Klemer, você teve o Pet, teve o Zico, o Romário, o Zidane. Teve grande jogo também. Isso, né? Tá ruim? E o Klemer ainda era bom de briga. Vamos isso, um pouquinho. Não, ele brigava muito, né? O seu primeiro... Fala. Não. O seu primeiro título, você foi campeão estadual, 96, né? E depois teve uma Copa do Brasil, 97, que o Flamengo perdeu no Maracanã. Teve a Copa Ouro também, de 96, que eu já fazia parte do elenco. Ouro, que a gente ganhou em Brasília, do São Paulo, se eu não me engano. O Sávio jogou demais. Sávio era o melhor ataque do mundo, Sávio? Não, acho que já não era mais esse. Esse foi em 95 para 96. Você chegou depois. Mas você viu. Tava ali. Eu era a base, era o melhor né? ataque do mundo? No papel era. No papel era. E depois não conseguiu transformar esse grande ataque no resultado. Mas acaba que Sávio e Romário deram mais certo que com a presença do Edmundo, né? Eu acho que assim, foi um momento que não deu certo, né? Igual a gente teve um ano de 2000, um elenco incrível. Do nosso elenco era muito bom. Teve Pet, Edilson, Denilson, Alex, Gamarra, Juan, eu, Júlio César, o Klemer. Então tinha um time realmente muito bom, mas que não se encaixou. Pet e Edilson não se davam muito bem, né? Eles tiveram uns probleminhas aí que a gente tinha internamente de tentar resolver eles, mas depois eles se resolveram. Foi campeão estadual esse time. Foi estadual. Mas assim, poderia ser mais, né? Era um time, era um elenco que poderia ter conseguido conquistar mais coisas. Mas naquela geração, vamos lembrar que a torcida botava pressão, o diretor ficava pressionado e fazia modificações para dizer que fez modificações no elenco. Então, assim, perdemos alguns jogadores no decorrer, porque era cultural, né? Naquele momento. 2000. Isso, 2000. Até antes, né? Já era um pouco cultural. Em 96 tinha Iranildo no time? 97. 97, Iranildo. E tirou muito dinheiro de você? Rapaz, escondeu o jogo? Eu vou te falar, o Chuchu jogava demais. Uma qualidade, uma genialidade. Ele tinha uma visão de jogo incrível. Ele metia umas bolas passes, então ele tinha uns passes impressionantes. Mas esse espaço também, às vezes não era bem salgado. Porque, pô, aí a gente falava assim, pô, eu passei na esquerda voado, pô, sozinho, era só botar na linha de fundo, eu chegar, cruzar, pô, passava nada. E aí o outro jogador, atacante, nada. Falei, pô, tem alguma coisa errada aí. Bom, mas vai falar o quê? A gente não tinha essa coisa de ir lá cobrar, porque o Romário jogava com a gente, normal que a gente fique tentando sempre atender o nosso atacante. Só que aí um dia eu tô lá no vestiário, quietinho lá, né? Trocando de roupa e tal, aí chega o Romário, pega aqui o dinheiro, dá uns R$100, eu não vou lembrar o valor, mas tipo, dá R$100 para ele. Aí ele pega, bota no bolso, o Romário sai, eu falo assim, que isso aí? Ele, cada passe que eu dou pro Romário, eu ganho eu ganho um percentual. Eu falei, você tá de brincadeira, por isso que eu passo direto lá, você me dá um, porque eu não tenho um negocinho pra te dar, cara. Pô, você tá de brincadeira. Ai, Chuchu era bom barato, cara. Chuchu, pô, ele jogava demais, cara. Mas ele ganhava mesmo? Ganhava, pô. Pô, isso não atrapalhava o time? Não, porque ele tentava achar o Romário. Porque assim, a bola mais aguda era do Romário. Você tá tirando para as laterais, mas tem hora que você pode dar sequência, né? Então, assim, por assistência, não atrapalhava, né? Não, isso. Aquele cruzamento que você fez em 2 segundos merecia um pênalti. Merecia. Eu falo pro Romário até hoje, até brinco, né? Que o Romário tem mais de 1000 gols porque eu fiz alguns passos para ele fazer gol, porra. Sem ganhar um pistão. Ô, Romário, tá na hora de repor esse dinheiro aí. Como é que foi o título do Santos? Já que você passou lá, vamos para 98, campeão da Conmebol. Comebol, isso. A gente tinha um time muito bom. A gente ficou brigando até o Brasileirão. Eu estou olhando aqui, teve briga, pedrada, garrafada? Teve. Na final contra o Rosário Central, lá na Argentina. Ou seja,
O que o Botafogo passou agora não é novo. Não, isso aí sempre aconteceu. Que eu acho lamentável, né? A gente fica muito triste porque tem que ter uma punição mais severa para os torcedores que fazem esse tipo de ação, porque o futebol ele é muito alegre, né? É um entretenimento de muita paixão, de alegria, mas não de violência. A violência não faz parte do esporte. Enquanto não tiver uma punição mais severa, pegar e realmente punir esses delinquentes, né, que fazem esse tipo de ação, a gente vai ficar tendo esse tipo de ação, né? Que é uma pena. É uma pena. Esse jogo contra o Rosário brigou na Vila e brigou isso. Lá, né? Porque assim, a gente chegou na final da Conmebol, né? Foi em 98, a gente jogou o primeiro jogo na Vila Belmiro, foi na quarta-feira à noite, chuvoso. E jogo muito pegado, mas não desleal, pegado mesmo. É lógico que eles têm uma chegada um pouco mais forte, ou outra, a gente também, mas era dentro do jogo, na Vila eu usava aparelho, né? E eu lembro que nesse jogo, o jogador deu um carrinho, a trava dele passou, a bola bateu, saiu aquele ferro que segura. Tirou o ferro. Aí ficou agarrado assim no meu beiço. O médico falou, não, você tem que sair do jogo, você tem que sair. Eu falei, não tem que sair nada. Tem que sair da minha boca esse ferro. Arranca. Arranca esse ferro aí, porque eu quero jogar. Aí ele tirou, amanhã eu boto o ferro de novo. Aí ele tirou na hora lá, e continuamos o jogo. E conseguimos, não lembro o resultado que a gente conseguiu fazer em casa, né? Não sei se foi 2-1 ou 3-1. A gente ganhou o jogo em casa, na Vila, e fomos jogar em Rosário Central, né? Acho que não sei se a cidade é Rosário, é Rosário, né? E foi um clima muito pesado. E o Leão já tinha passado isso no ano anterior, quando ele era treinador do Atlético Mineiro, se eu não me engano, e que teve uma violência muito pesada e tal. E quando a gente estava chegando no estádio, os torcedores jogando pedra, aquele açúcar, aquele metalzinho do açúcar de padaria que a gente tem, eles jogando tudo na gente, andando, né? Porque a gente saiu do ônibus, foi andando para chegar dentro do vestiário. Então, assim, foi um clima muito pesado, pomba jogando na gente. E o Leão já falou, ó, o clima não tá bom, acho que não tem que ter jogo. Aí chamou os principais jogadores dentro do vestiário, chamou o time titular, a galera reuniu e perguntou, ó, o que vocês acham? Falei, aí todo mundo deu opinião, né? Eu lembro que todo mundo se posicionou, falou, não, a gente tem que jogar, a gente já tá aqui, a gente já tá no clima, a gente já tá dentro do vestiário, agora não vai mudar nada, a gente vai entrar lá e vai ser campeão aqui dentro. E foi o que a gente fez, né? A gente entrou, dentro do jogo também a pancada comeu, mas assim, não teve o torcedor entrando dentro do campo, né? Mas foi um clima muito pesado, antes do jogo também, e depois a gente só comemorou. E até uma situação antes de falar, Bocage, que quando a gente voltou para Santos para comemorar, aí fomos para a Vila, encheu a Vila, né? E aí o carro de bombeiro depois foi também dar uma volta na cidade e tal, que tinha muitos anos que o Santos não ganhava um 29 anos internacional. E com isso a gente foi passear, né? E eu escutei o Neymar falar esses dias que a memória dele de trazer a alegria dele jogar, dele querer ser jogador, foi quando ele viu a gente passar de carro de bombeiro na rua. Eu falo que eu inspirei ele, pô. E assim foi muito legal, né? Porque assim, ficou marcado, né? Foi um ano realmente muito marcante. Você fala rindo, mas certamente. Não, mas assim, porque ele era um cara que deu um incentivo. Virou uma muito referência para ele. Isso é muito bacana. Qual foi pior, essa briga em Rosário ou depois pelo Flamengo contra o Penharol? Contra o Penharol, foi mais difícil. É? Foi porque... O Penharol foi Copa Mercosul 99, também, você também foi campeão pelo Flamengo. Isso, a gente jogou a semifinal contra o Penharol. A gente acha que futebol é só futebol. É... Hoje em dia se fala, né? Não é só futebol. Não é só futebol, não é só sobre isso. Muito além do futebol. E eu lembro que esse jogo, a gente fez um jogo muito bom em casa. Eu acho que até fiz um cruzamento para o Reinaldo fazer o gol de cabeça. E aí a gente conseguiu o resultado de acho que 3-1 em casa e fomos jogar o segundo jogo lá. Eu acho que foi até o Centenário, se eu não me engano. Aí, antes do jogo já tinha aquele... Semifinal, isso. Aí a gente teve esse clima já hostil, de violência, quebrando o ônibus. A gente entrou no jogo, muito concentrado, bem.
Eles fizeram o gol, tinha um meia, não lembro se o nome dele, era muito bom o meia deles, fez o gol de falta. O jogo rolando, o Ronaldo fez um gol de longe, aí o Reinaldo sofreu o pênalti, eu fui e fiz o gol de pênalti, e nesse vai e vem um jogador dá uma catarrada, cuspe, né, na cara, aí a gente limpa aqui, ele passa lá, a gente devolve, não faça isso. Né? Mas na época isso era normal, cuspiu, né? Pô, eu também. Não foi soco, né? Foi um cuspe. Não faça isso. Mas você tá ali no clima, você tá ali... E aí depois já estava na parte final do jogo, quando o juiz apitou o término, o pau quebrou. Aí a torcida veio, polícia batendo na gente, jogador também, o Clemer defendendo, aí eu tentando fugir. E ali foi pesado. Ali foi... O Clemer era bom de... Não, o Clemer ele tinha... Eu acho que ele fez artes marciais, sei lá, ele fez... E ele era muito forte, né? E eu nunca tinha brigado na minha vida, pô. Nunca gostei de briga, pô. E aí, fugi ali pela esquerda, eu e Juan, fugindo, tentando entrar dentro do vestiário, e o Carlinhos tranquilo, lá atrás do gol, assoviando, tranquilo, com a pranchetinha dele, e todo mundo chute pra lá, voo pra cá. E foi legal legal no sentido figurado, né? Legal que a gente se fortaleceu para chegar na final mais Isso maduro. Une o grupo? Assim, ajudou, né? E a gente tinha perdido o Romário. Né? O Romário já tinha sido transferido para fora e nós perdemos o Romário naquele período. Foi a história da festa da uva. Foi da festa, né? Não, mas da festa eu não estava no Flamengo. Não sei se eu não viajei. Assim, eu não estava no local. Não lembro que eu só vi. Esse jogo da festa da uva foi pelo Brasileiro. Pode ter sido. Foi jogar lá e aí o Romário saiu. Mas falam que ele não saiu. Falam que ele não saiu para a festa. Forte, a história é que outros jogadores foram, o Romário não foi, culparam o Romário dizendo que ele tinha ido, ele não tinha ido. Foram para onde? Para a festa da uva? A festa da uva. Falam que foi isso. Mas falaram isso. Mas falaram isso. Da festa. Mas falaram isso. Bom, como eu não estava presente, então não sei de nada também. É o que eu escutei, tá, gente? Por que você não foi para lá? Eu não sei. Não sei se eu estava machucado, suspenso, não sei. Perdeu a festa. Não, eu também não iria. Nessa época aí eu não... Uva não é... Não, mas eu não ia. Eu não saía. Aí o Romário não foi. Não vai, então vai. Não, é isso. Não, eu queria saber... Eu queria mudar um pouco de assunto, na verdade. Eu queria saber o atacante que tirava teu sono, assim. Que era ruim de encarar. Edmundo foi um cara que... Ele caía muito pelo lado direito, né? Ele circulava por dentro, era o meia, mas ele sempre caía pelo lado direito. Tinha o Wagner também, Fagner, do São Paulo, que jogou no Vasco. Fagner, né? Lateral Wagner. Não, meia, que era do São Paulo, veio pro Vasco. Acho que Wagner. Wagner. Ele também era muito bom. E teve um que foi duro de marcar, que era o Fabiano, do Internacional de Porto Alegre. Ele era muito forte. E a gente até jogou a semifinal da Copa do Brasil de 97 contra eles. E foi uma das maiores partidas que eu fiz defensivamente. Porque eu sabia, o Romário até cobrou muito sobre isso. Falou, se a gente neutralizar esse jogador, a gente tem tudo para passar de fase. Porque uma hora a gente vai fazer gol. Se você controlar ele... Esse jogo eu quase não ataquei, mas eu marquei muito. Esse jogo foi um dos jogos... Cansava mais, porque toda hora você tem que... jogar com a bola você não cansa. Agora, sem a bola você... E aí foi difícil. O Edmundo era pela força, qualidade, pela raça. Provocava, muita habilidade. Era um cara que você não sabia o que ia fazer com a bola. Então ele era um cara realmente... um dos jogadores mais difíceis assim, que eu pude jogar. E quem te provocou mais? Alguém tirou você do sério em campo? Carlos Alberto. Qual deles? Do meia aqui. Do Botafogo? Do Botafogo, Fluminense. O Carlos Alberto, campeão do Porto. Que jogou Porto, Vasco. Quando ele começou a carreira dele, assim que ele começou, ele é meu amigo, eu até brinco com ele, a gente brinca bastante sobre isso. Teve um jogo Flamengo e Fluminense, o Fluminense estava ganhando esse jogo, não sei se de 1-0, 2-0. Não, profissional. E eu já estava ali, já jogando no profissional. E o Fluminense ganhando o jogo e ele entrou.
Ele entrou, ele pegou a bola, fez meio que uma gracinha com a bola. Eu falei, toca a bola, menino. Pô, deu uma jogo... Júnior Baiano? Pois é. Não, mas eu falei assim, pô, mas era uma coisa que não... o resultado já estava resolvido, era faltando, sei lá, 3 minutos, 2 minutos, faltava pouco tempo. Então não tinha por que provocar. Eu falei, toca a bola, caraca, menino. Ele toca, caraca. Aí eu falei, calma aí, né, pô. Aí também vai, porra. Aí, respeito é bom, né? Eu fui atrás dele, ele tocou a bola e começou a me provocar, falando, né? Falei, cara, que menino abusado, rapaz. Que moleque abusado. Falei, vou te pegar, hein? Pega mais na bola, não. Aí ele foi e pegou na bola. Só que ele pegou a bola do meio campo pro lado, lá do lado direito. Eu jogo do lado esquerdo. Rapaz, eu saí da lateral. Fui atrás dele, cara, para dar uma... Eu sou tão ruim para marcar, assim, de dar porrada, que eu não consegui dar porrada nele, né? Eu cheguei nele, mas não consegui dar porrada nele. O árbitro viu que o ato era de intenção de violência, me expulsou. Não expulsou, não acertou. E aí depois a gente se encontrou no shopping no dia seguinte. E aí eu fui, né, no shopping fazer um negócio, ele tava lá e te encontra, ele baixou a cabeça. Eu falei, garoto, não precisa baixar a cabeça não. Que ficou dentro do campo, acabou. Não tem nada a ver, boa sorte na sua vida e tal. Aí, não, eu disse, pô, desculpa. Eu falei, não, cara, vida que segue, futebol, pô. Tava ali ganhando, o sangue esquenta, normal. Bora, segue aí tua vida, boa sorte. Aí virou um baita jogador, um grande, né? E quem era o mais chato, assim, de perturbar o juizo? Assim, chamar a atenção, de brigar, Mas a favor? Não, junto, do seu time, do seu time. Isso, quem te cobrava? Romário, a gente já sabe. Cara, tinha... O Mancuso teve uma época que ele falava muito, né? Júnior Baiano e Ronaldão, por eu atacar, né? Então eles cobravam muito. Jogou também. O Júnior? O Júnior Maestro, não. O Júnior Maestro, não. Não, ele foi meu treinador. Foi pouco tempo ali, meu treinador, mas foi meu gestor também, executivo do Flamengo. Mas jogando, não. Uma pena, porque o Maestro... Porque a gente soube já que ele era... não. Falava demais. Não. Maestro, não tive o prazer de... Assim, a alegria de jogar com ele, não, infelizmente. E de técnico? Técnico... Carlinhos, Joel Santana, Abel, Carpegiani, no Flamengo, né? Aí fora eu tive Leão Bonamigo, Vadão. Quem te marcou? Não, todos eles, na minha vida, eles foram muito importantes. Cada um com o seu momento, tanto na parte de tática, na parte de cobrança, na parte de incentivar. Um que, assim, que eu acho que, por eu ter sido muito jovem, né, no Flamengo, foi o Paulo Autuori. O Paulo Autuori, ele era um baita treinador, já tinha trabalhos incríveis de parte de jogo reduzido. E ele sempre foi um cara que gostava muito de mim. Eu estava com problema no pubis, né? E o pubis naquela época que não era ainda muito... e era difícil porque não tinha um tratamento, era por não conhecer naquele momento. Então, ele teve uma paciência muito grande comigo, ele me botava às vezes de meia. E ele gostava muito de mim. Então, assim, ele foi um cara... Eu queria ter até tido a oportunidade de jogar mais com ele, pelo grande treinador que ele foi e grande homem, né? Cidadão, que ele sempre teve essa preocupação também em extracampo, né? E o Papai Joel? Papai Joel, cara, o Papai Joel, ele tem uma história bacana porque ele me puxou para o time profissional, né? Foi naquele período ali de 96, ele me puxou para botar. Ele tinha algumas coisas que eram engraçadas, tipo, eu e Juan, a gente estava no banco, Copa Ouro, ele falava assim, ó, você e você, Melo, aquece eles que eles vão entrar 13 e o outro 14. Mas, porra, por que 13 e 14? Porque é o tempo certinho. Né? Ele tinha uma coisa assim muito... E aí a gente ficava rindo dele. Sabia seu nome? Sabia. Não, porque tem essa história, né? Que ele chamava, ele não sabia o nome. Não, sabia. Ele gostava de fazer mais brincadeira com o Iranildo, Chuchuzinho. Né? Ele chamava Chuchuzinho e tal. Você era quem? Não, eu era Tirso mesmo. Não tinha, não foi filho do papai? Não. E ele tinha umas coisas que ele tinha... Um filho dele era Felipe, né? Filipinho, né? Aí no começo
ali quando ele era criança, tinha que dar leite pro Filipinho, né? Aí, pô, tem que comprar leite pra ele, filho, vamos ganhar os jogos, preciso do bicho, pô, o Filipinho tá com fome. Aí, pô, ele trazia um ambiente muito alegre, muito leve. E aí ele foi crescendo, o Filipinho virou Filipão. E aí ele te mudou, agora tem que trocar de carro, faculdade. E meu papai, o Joel, ele sempre foi muito taticamente, sempre foi assim. Comigo teve uma história bacana que foi na Gávea, ali na Gávea, do lado direito, a parte da arquibancada onde fica a imprensa e o vestiário. Um calor, 40 graus no verão. Pô, véspera do jogo, aquela coisa de você fazer o treino tático técnico, né, que seria uma parte meio coletivo e meio que parando para fazer bola parada. E aí ele começou escanteio, ficou ali uns 10 minutos pro escanteio, e eu ficava no rebote. Então tem um homem lá de trás, né, que ficava lá com o atacante a sobra, e eu no rebote. E eu, do reserva também ali comigo no rebote, sem função, porque a gente não entrava na área, só que não dava sequência a jogada. Era parou, tirou, voltar, parou, tirou, voltar. Gol, beleza. Uns 10 minutos, um calor, rapaz, mais um calor. E você parado. E eu parado ali, eu falei, pô, vou ali beber água, né? Pô, vou ali rapidinho. Aí eu não lembro quem estava comigo no rebote, né? O reserva, não lembro quem era. E aí eu falei, vamos lá comigo, né? Pô, se tomar uma chamada, toma nós dois juntos. Ele, não, vou não. Falei, então vou. Aí eu fui, tô lá. Aí o Denis pegou a água e tô lá, aquele... Squeeze. Bebendo, tranquilão, debaixo do todo, tal, tranquilo. Aí acontece, bola deixou seguir o treino. Quando deixou seguir o treino, a bola sobrou pro rebote. Rebote pegou, acelerou. Ele, pi. Por que você tá sozinho aí? Aí ele não sabia quem tava no rebote. Porque o Otísio foi lá beber água. Foi beber água. Aí ele saiu lá da linha de fundo. Ele foi na direção onde eu estava, onde era a imprensa. Falou, tá com sedinha. Tá com sedinha. Eu falei, tá, professor, dá um calor danado, 40 graus. Aí ele falou, tá com sedinha. Foi pra noite ontem? Eu falei, não, professor, não vou pra noite não. Não foi pra noite não. Bebeu uísque? Eu falei, não, também não bebo não bebo. Eu realmente não bebia. Tá, e também não namora. Eu falei, não, aí eu namoro, né? Na frente da imprensa, querendo dar aquela chamada e tal. Aí, pô, voltamos pro treino, ele me chamou lá no campo. Eu só fui fazer uma brincadeira contigo, só porque ele tava na frente da imprensa, eu não podia deixar passar em branco, né? Joel Santana sempre foi um cara sensacional. Bicampeão pelo Flamengo, 99, fazendo gol em cima do Vasco. Sim. Né? E em 2000, que foi o seu melhor ano no Flamengo? Foi esses dois quando eu voltei do Santos, né? No Santos já começou esse crescimento, né? 2000 foi a história dos 3 gols. Isso. Então, assim, foi muito legal porque foram momentos incríveis, né? Aquele sonho que eu tinha de fazer o que eu fiz em 2000... tinha interrompido em 97, quando eu fui para o Santos. Quando eu fui para o Santos, eu já estava muito bem no Santos. Eu tive essa maturação e aí eu já estava mais acostumado a jogar no profissional, já estava mais com confiança. E aí, quando eu voltei para o Flamengo, já voltei com essa, né, transformação. E aí foi bom que já voltei, comecei a me tornar capitão. E aí você começa a trazer um monte de coisa. Os gols começaram a sair, títulos. É bom ser capitão? É bom, Tem a sua responsabilidade dentro do grupo, dentro do elenco e comissão técnica. Mas eu sempre tive muita tranquilidade de lidar com as duas partes, né? E tem as suas tomadas de decisão, às vezes, que você tem que ser um pouco mais rígido. Que teve momentos que os jogadores não queriam fazer corpo mole para mandar jogador embora. Você foi treinador na época de Pet e Edilson. Isso. Legal, hein? Teve ali nos mais dois. Difícil ainda. Você foi capitão com o Romário em campo? Não, com o Romário não tinha como. Romário, ele botava uma faixa de esparadrapo, né? Porque aquela faixa ela apertava. E aí eu nunca tinha sido capitão. Então, eu não sabia. Quando eu comecei a botar, eu começava a apertar, me incomodava. Falei, vou fazer gol baixinho, né? Pô, sou capitão agora. Aí eu botava lá, aí depois ele falava, não faz não, porque estraga a camisa. Porque a gente não tinha tanta camisa assim, igual a vontade para
Aí eu falei, pro baixinho vocês não reclamavam, comigo você quer reclamar? Não, vou fazer sim. Eu continuei fazendo. O Denê até que fazia para mim, né? Fazia ali, porque ele já estava acostumado a fazer. Em 99 ele te deu uma dura, mesmo você fazendo o gol? Porque o gol não, teve, assim, era para ter passado para ele. Não, então, teve um jogo contra o Vasco, esse aí que eu acho que eu fiz o gol. O Iranildo pega a bola por dentro e eu passo no corredor central mesmo, por dentro. Aí ele toca a bola na frente para mim e eu conduzo essa bola. E o Romário, ele fez um movimento para receber a bola. O que foi? Tirar o zagueiro, abrir espaço para ele pegar, entrar na diagonal já na direção do gol. E o Odivan acompanhou e o Mauro Galvão estava com outro atacante. Então deu um clarão. Eu falei, eu não vou tocar pro baixinho agora não, porra. Agora tá aqui de frente. Seja o que Deus quiser. Deu tapa. Quando eu dei o tapa, eles abriram, eu chutei. Aí, quando eu vi a bola entrando, eu fui comemorar assim. Eu falei... Né? Porque você, além de fazer o gol de e não ia tomar esporro, né? E não ia tomar branco. Ele não falou nada. Não, veio me abraçar ainda. Então, vamos para 2000, registrado em 99. Aí você faz 3 gols no Maracanã? Isso. 7-1 no Friburguense. Friburguense, isso. Como é que é, Samuel? Você fez outros hat-tricks? Não, 3 gols não. Fiz 2. Contra o Botafogo... Não, mas na carreira, alguma outra vez? Não. 3 gols? 3 gols não. Só em pelada agora. Nem naquela época ali do Cola você fez. Não, essa época não. Depois da história que ele me contou. Não. 3 gols foi. Mais 2 gols no Maracanã eu já tinha feito contra o Botafogo. Fez 2 no Botafogo, isso, na Taça Rio. Taça Rio, mas 3 não. Essa foi um momento incrível, né? Você faz o primeiro gol, você já se sente, né, honrado pra caramba, porque é uma alegria muito grande. Fazer gol é o maior momento do futebol. Tem a caneta, que você se sente alegre, feliz pelo drible e tal, mas o gol é o momento de você extravasar. Você está um momento de abraçar seus amigos, você sabe que você está dando alegria pro torcedor, você sabe que você está fazendo coisas importantes pro clube. Então, assim, e aí quando você faz o primeiro, faz o segundo, faz o terceiro, fala, caraca... Será que foi eu mesmo? Você levou que incrível. Não tinha. A gente podia fazer essas coisas, não. Eu gostaria de guardar a camisa, de ter a bola, de registrar esses momentos assim que foram marcantes nesses grandes momentos, né? Que a gente e o primeiro gol no profissional? Então, você acredita que eu não lembro, cara? Eu nunca tive essa coisa de guardar memória, de registrar a coisa, né? Primeira vez no Maracanã. Então eu gostaria de ter essa... Por eu querer ser tanto do atleta, eu não tive essa preocupação, vou fazer esse momento, registrar. A estreia, você não lembra do Maracanã? Eu lembro que o primeiro jogo que eu joguei no Maracanã foi o amistoso contra o América, eu era infantil. Né? Foi o momento que eu entrei ali, porque assim, você só vê lá de cima, você entra na arquibancada e tal, mas você entra ali e fala, caraca, você está indo jogar para a galera te ver. Aquilo que você sempre viu e sonhou. E aquele foi um momento muito legal. Foi um jogo, uma preliminar, foi muito bacana aquele momento, mas o primeiro jogo no Maracanã profissional... Maracanã cheio, lotado, torcedor do Flamengo gritando o teu nome. 120 mil. 120 mil. Dá aquele nervosismo, dá aquela... Treme a perninha? Eu acho que todo atleta ele tem aquele momento de ficar tenso, o coração bater mais forte, naquele momento de entrar no jogo, né? De você entrar no vestiário, ver a torcida, barulho, você entrar dentro do campo. Aquele momento você tem aquela adrenalina ali. Depois que a bola rola, aí acaba tudo isso. A não ser que você comece a errar muito, a torcida começa a te vaiar. Já foi vaiado? Já, pô. Já fui vaiado, já fui. Já tive momentos difíceis também, a torcida pegando no pé. Mas a maioria das vezes não, né? Então, da mesma forma como o Cola perguntou, a torcida canta, e aí no calor do jogo você esquece. E a vaia? A vaia não. A vaia ela é gigante. Ela começa e não termina nunca. E você sabe que você vai receber a bola, aí é o jogador de personalidade, de pegar e jogar a jogada mais difícil, que é o passe mais agudo. Porque a partir do momento que o torcedor começa a te pegar no pé, você tira a tua confiança. Aí você vai fazer o quê? A jogada mais simples. Por isso que eu falo que o torcedor ele não tem que vaiar no momento. Vaia depois do jogo. Quem faz muito bem isso... Pelo menos os times que eu joguei contra, foi o Corinthians. Eu estava até no Botafogo nessa época. A gente foi jogar contra o Corinthians na época que ele caiu. A torcida, durante o jogo, cantando e tal.
E a gente venceu o jogo por 2-0, se eu não me engano, não lembro se foi 2 gols do Dodô. E aí depois a torcida começou a vaiar, virou de costas, começou a xingar os jogadores, mas dentro do jogo, na hora da bola rolando, a torcida não fez. Aquilo ali me chamou muita atenção, porque fala assim, queira ou não, você sente muito a vaia. A vaia, você fala, cara, você tem que ter muita personalidade. 2 jogadores que me chamaram muita atenção com essa personalidade foram Maurinho, que teve momentos que a torcida pegou e ele não tinha medo, ele pegava, ele ia, ele arriscava, e o Fábio Baiano. Foram 2 jogadores assim que me chamaram muita atenção. Era muito raçudo também. Não, então assim, jogavam muito, mas a torcida, quando pegava no pé, e eles não tinham, meu irmão, medo, eles não tinham. Isso era muito legal de ver, e eu também tive meus momentos, e a gente tem que seguir, tem que realmente... E quando você faz o gol, a torcida, aquela torcida que tá te vaiando, ela vai te aplaudir, ela vai cantar teu nome. É o momento que ela tá ali chateada com alguma coisa. E faz parte, né? Alguma manifestação da torcida mexia mais com você, que era torcedor? Algum canto, alguma coisa era mais importante? Todo canto que lembro da minha geração, né? Oh, meu Mengão, eu gosto de você. Sabe por que eu perguntei? O Gilmar Popoca disse que quando ele entrava em campo, que ouvia esse canto, falava assim, era outra situação. É a mesma música que você lembrou. É que assim, são gerações que realmente foram crescendo ali, o torcedor vinha, domingo, aí tem aquela música do Alexandre Pires, né? Pô, é muito legal, que você fica esperando na rivalidade dos 2 grandes times, né? Dos clássicos. Poeira foi com você, não? Não, Poeira não. Poeira foi. Que a torcida vinha, cara, Poeira... foram momentos incríveis. Tem várias outras músicas bacanas, né? A torcida ela ficou meio ressabiada quando você saiu, né? Mas a sua saída do Flamengo foi muito conturbada também, então, né? mas vamos lá, vamos pensar, vamos fazer um exercício. Vamos fazer um exercício. O jogador ele começa a se destacar e ele chama a atenção do time europeu. A tendência é que faça uma venda. Que seria natural para o clube, como hoje está sendo. O Gabigol, o Vini Júnior, o Paquetá, tiveram a proposta, beleza, pô, voa, meu garoto. Pô, na minha geração, não. Na minha geração e anterior, você não podia sair do clube. Você era o maior patrimônio do clube. Eu, naquele momento, capitão, a torcida achava que eu não tinha que sair do clube. Sim. E aquilo que hoje que é natural que aconteça as transferências e que o torcedor continue apoiando e gostando, muitos torcedores ficaram realmente decepcionados quando eu fui. E encontra assim, pô, foi uma maior tristeza aquele momento. Mas porque não sabem da história, né? E não, então assim, e também não sabe da história. Então assim, foram momentos que eu acho assim, muito delicado, porque você não ganhava, no meu caso, era o salário mais baixo dos jogadores titulares. Era o jogador que tinha maior representatividade ali naquele momento, dentro da camisa, vestindo a camisa do Flamengo. Aí você tem uma grande oportunidade de jogar no Barcelona. Pô, time europeu. Do Barcelona. Então, assim, você fala assim, chegou o teu momento de... né, você tem que seguir tua vida. E o presidente fala, não posso vender o meu maior ídolo. E o torcedor... Qual é a recompensa? E o torcedor acredita que aquilo ali você não tem que ir. E aí, o que você faz? Então, assim, hoje é um profissionalismo. Você vê os torcedores entendendo que é uma coisa normal. O menino foi, pô, beleza, bacana, vou continuar torcendo para ele. Voa Vini Júnior, voa Paquetá, né, Renier, os outros jogadores em si que já foram... Mas na minha época não, na minha época é você mercenário, você não tem que sair do Flamengo. E quando eu fui pro Santos? Sem querer ir. Sem querer ir. Sem querer ir. Entendeu? Assim, eu acho que é uma coisa que o torcedor e o próprio clube tinham que entender isso. E o Edmundo Santos Silva não quis me vender naquele momento, foi delicado, era 12 milhões de dólares no ano de 2000, gente. 24 anos atrás. Pô, é muita coisa, pô. Você está falando de 12 milhões. É como se fosse hoje mais de
30, 40, 50 milhões de dólares. Não era de reais, de dólares. Aí a Juventus veio também com a mesma proposta, um pouco mais. Não vou te vender. E aí ficou naquela impasse. Só que tinha a Lei Pelé, né? Iniciando ainda a nova lei. Ainda estava sendo tramitada, ainda não tinha uma coisa certa daquilo ali. Os clubes eram detentos do jogador. Acabou o teu contrato, você ainda era jogador. Te bota na gaveta, né? Te bota na geladeira. Acabou, você, mesmo sem contrato. Você não podia fazer nada se o clube não assinasse. Por isso que veio a Lei Pelé para facilitar a transição, as negociações do jogador. E com isso, eu tinha... Né, todo jogador que vai chegando próximo do teu término de contrato, hoje com 6 meses de antecedência, você pode ir lá, após 6 meses de contrato, você pode assinar o pré-contrato. Vai lá, assinou o pré-contrato. Você está vendo o Gabigol agora, recentemente, né, até hoje não renovou, você fica ali prorrogando, mas ele pode assinar um pré-contrato. Ele pode assinar um contrato de gaveta. E aí você fica com aquela situação, fala assim... Eu fiquei muito chateado, de verdade, porque o meu sonho sempre foi jogar nesse manto sagrado. E quando eu saía, me tornaram um monstro. E eu não era esse monstro. Eu só queria dar sequência na minha vida como profissional. Por que não valorizaram antes? Mas eu nunca reclamei. Cheguei lá, o Pet ganha X, o Gamarra ganha Y, o Edilson ganha tanto, o Alex... Não. Nunca fiz isso. Não tinha empresário e tal, mas eu nunca fui lá, preciso de aumento também. Porque eu respeitava o meu momento. Chegou o meu momento de negociação, era para ser feito. Então, quando chegou o momento, a proposta ainda era mais baixa do que o do próprio Barcelona. Era muita diferença. E aí não tinha escolha. Porque hoje ninguém paga lá nossos boletos, né? Pois é. Ninguém paga nossos boletos. Se você não faz a tua história lá atrás, se você não... Ninguém vai pagar teu boleto, ninguém vai abrir tua porta. Vai lá no Flamengo lá hoje, eu quero trabalhar, estou precisando de pagar uns boletos aí. E eu nunca entrei na justiça contra o Flamengo. Nunca entrei. E tinha dinheiro para receber lá. Hein? Se fosse botar hoje aí, ia dar um bolão. Mas nunca entrei. Porque eu sou Flamengo. Sempre respeitei essa entidade. Sempre respeitei o clube, né? O diretor passa. E a diretoria te amarrou nesse momento. Exatamente. Né? Passa, tudo bem e tal. Ficou um clima muito desagradável. Para quem não entende, de repente hoje... Quem não conhece a história. Ouvindo a história e sendo propagando para as pessoas, pode ser que as pessoas entendam um pouco mais. Né? É porque o torcedor ele é muito passional, né? Então, e aí, mas às vezes só na minha época. Mas só na minha época. E o clube às vezes joga contra também, né? O clube faz questão de alimentar. Se a gente falar tudo, a gente pode ser preso, né? É melhor a gente não falar tudo. Depois você volta e, de certa forma, recupera isso, né? Sim, não, sim, assim. O torcedor ele sempre teve esse carinho, esse respeito, sempre. Porque ele queria ver o ídolo dele, ter o maior ídolo. Pô, como é que eu chego ali e me torno o maior ídolo do clube, cara? Pô, isso aí isso é uma coisa incrível. Um lateral, estou falando de lateral, não estou falando de um camisa 10, um ponto, um atacante. É o 10, é o 6, camisa 6. Um lateral esquerdo, um maior ídolo do clube, pô. Inclusive o Felipe Luiz cita você, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu sou muito grato a ele sempre. Ele entrou em campo com você, foi isso? Foi Gandula, né? Não, na verdade, assim... Ele era Gandula. Ele jogava no Figueirense. E aí, para ser Gandula, você ganha, lá na época dele, lá no Figueirense, dava um lanche. Aí, nesse jogo que o Flamengo foi jogar lá, ele falou assim, eu não quero lanche, eu te dou o lanche, mas eu quero ficar perto do Atirson, eu quero ficar ali do lado dele. Aonde ele está na lateral, eu vou ficar ali acompanhando, ver ele de perto. Então, ele não queria o lanche ali, ele não queria nada, ele só queria ver o jogo de perto por causa de mim. Então, assim, e eu não sabia, porque você tem várias pessoas que gostam de você e tal. E aí, nesse jogo, por coincidência, eu joguei muito, cara, contra o Figueirense. Nossa, esse jogo aí... Quando eu vou em Santa Catarina, a galera, torcida do Flamengo, fala, cara, esse jogo você destruiu. Foi um dos jogos assim mais interessantes. Tem uma história bacana nesse jogo, eu não lembro o árbitro. Eu pego a bola no meio do bico da grande área, por dentro do campo, e eu vou dando uma arrancada para frente,
E aí o atacante vem atrás de mim para me marcar. Aí eu dou uma travada e puxo, dou uma caneta nele. Aí quando eu dou a caneta nele, ele volta rápido para tentar recuperar. Eu dou outra caneta nele. Aí quando eu dou a segunda caneta, o árbitro fala, nossa, ui. E o Andrezinho, meu amigaço, ele falou, Tisso, o árbitro acabou de delirar com a tua jogada. Então assim, foi... E aquele jogo ali marcou muito, aí tiramos foto nesse dia. Depois do jogo a gente teve ali, mais um atleta, mais uma pessoa que a gente atende normal. E aí ele se torna uma das grandes referências do futebol, vai para a Copa do Mundo, vem para o Flamengo, e aí ele te cita, pô, isso aí é muito honroso. Só naquela hora que você soube dessa história, ou ele já tinha encontrado você? Não, ele nunca tinha falado. Eu só comecei a descobrir essa história quando ele veio para o Flamengo. E quando ele estava na seleção, que ele teve uma lesão que afastou ele da seleção, eu tive a preocupação de mandar uma mensagem para ele, mas sem saber de nada. Porque o Romário já tinha feito isso comigo, o Ronaldo Fenômeno tinha feito isso comigo quando eu não fui convocado. Vai melhorar e tal, boa recuperação. Pô, isso é um ídolo. Motiva, né? Pô, eu falei, cara, eu vou mandar, eu não conheço ele, mas eu vou mandar. Não sei se ele soube disso, não sei se foi ele que respondeu ou se foi a assessoria dele de imprensa. Eu mandei no Instagram dele, pô, boa sorte, melhora, você é um ídolo e tal, boa recuperação, daqui a pouco você volta para a seleção e tal. Porque era... E eu sem saber dessa história. Só porque a gente tem a empatia. E aí eu falei, fiz. Ele respondeu, obrigado e tal, mas não falou nada também. Quando ele vem pro Flamengo, ele faz essa menção. Aí, cara... Você falou de árbitro e o Zé Roberto Reit foi talvez o seu primeiro olheiro. Sim, foi, com certeza. Você depois jogou contra ele? Não. Ele apitando? Não. Nunca tive depois contato com ele para agradecer ele, até mesmo a indicação ou a visão e falar pro meu pai. Nunca tive contato com ele. E algum árbitro te marcou? Teve um monte, né? Pro lado bom e pro lado ruim, né? Então vamos lá. Lado ruim primeiro, pronto. Alguém te perseguia? Não, eu nunca fui violento, então não tinha essa perseguição, não. Por que marcou? Mas eu não vou falar o nome do árbitro, eu não vou dar o nome do santo. Isso. Eu estava na Portuguesa de São Paulo, a gente veio jogar contra o Fluminense no Maracanã, a gente estava para ser rebaixado e o Fluminense também. E a gente estava ganhando de 1-0. A gente estava jogando muito, a gente botando o Fluminense na roda, jogando demais. Edno, Jonas, Felipe Gabriel, Everton. A gente estava jogando muito, o time certinho, 1-0. Aí o árbitro começou, ó, cartão amarelo pro zagueiro, cartão amarelo pro outro, cartão... Eu falei, não é possível, cara. Não é possível, ele tá marcando para prejudicar a gente, porque, né? Aí eu fui nele numa falta no meio campo, eu fui nele e falei, você tá de brincadeira, com algumas palavras meio mais pesadas. Falei, você tá de brincadeira, você tá prejudicando, você tá passando na televisão, é uma vergonha isso. Ele, cartão amarelo para mim. Eu falei, você não tem coragem de me expulsar, seu sem vergonha, rapaz, você tá roubando, seu mau caráter. Isso é um absurdo que você tá fazendo. Aí o Everton, o meia, que jogava no Corinthians, que estava emprestado, ele pegou, calma, Tício. Aí ele passou perto do Everton e falou assim, tira ele, senão eu não vou expulsar ele. Eu falei, você não tem coragem de me expulsar não, rapaz, você é um sem vergonha. Assim, e eu pra sair do sério, cara. E ele não te expulsou? Não expulsou. Aí o Fluminense foi lá, expulsou o zagueiro, expulsou mais, o Fluminense virou o jogo e aquele jogo ali foi um jogo que, no meu ponto de vista, o árbitro prejudicou a gente. Dá para sentir quando tem um árbitro que está mal intencionado assim em campo? Tem, dá. E de verdade, hoje em dia, eu acho que os árbitros têm que ser melhor preparados para lidar com o jogador. Tem jogador que também tem que ser trabalhado para lidar com o árbitro. Os dois. Tanto um trabalho no clube quanto um trabalho nas federações ou na CBF para melhorar o aspecto de diálogo. Não é qualquer conversa que você chegue com o árbitro, parece agora... nitidamente agora do Nenê. Né? O Nenê, nitidamente, ele estava tranquilo da forma dele falar, ele não estava não estava sendo agressivo. Nas palavras, no gesto. E eu acho que o jogador ele tem o direito de conversar com o árbitro. O árbitro ele não é uma figura que ele não possa ser acessível.
Intocável. Não pode, pô. Agora só não é porque ele é o maior ali que ele é o dono do mundo. Ele tem que saber lidar com a situação do ambiente de jogo, cobrança dos jogadores. Lógico, tem cobranças que hoje em dia a gente vê falar, pô, mas tem cobrança que é normal. Pô, uma coisa que o VAR. Se tem o VAR, você não tem que mais chegar no árbitro. Acabou. Você não tem que ficar perguntando pro árbitro, botando pressão. O árbitro tá ali, tá escutando, ele vai tomar a decisão, independente se o cara chegar. Então o jogador não chega mais nele. Mas quando tem uma falta normal de jogo, vai chegar os jogadores, porque é normal. E você quer conversar com ele. E aí o árbitro ele quer fazer essa distância. E ele já sai te dando cartão. Isso não é legal, não é postura de... Você não vê isso no futebol europeu. Tanto dos jogadores quanto do árbitro. Então, assim, eu vejo alguns casos que deveriam ser melhorados no aspecto de trabalho, né? Tanto dos clubes com os jogadores quanto das federações. E a lembrança boa com a arbitragem? Não, assim, o Paulo César, né? Paulo César. Paulo César de Oliveira? É, isso. Que é comentarista. Isso. Ele... Jogo contra o São Paulo, eu jogando pela Portuguesa até... várias jogadas em si, a gente chegava nele, não, calma, isso é assim mesmo, conversava, ele te dava um tom de tranquilidade para lidar com isso, mesmo os jogadores às vezes chegando mais, e eu como capitão chegava e os jogadores chegavam, não, calma, vamos conversar com ele, eu tinha a preocupação de chamar pelo nome, para atender, realmente mostrar nosso respeito pelo árbitro. E ele foi um árbitro que sempre teve essa... E eu sempre gostei da forma dele lidar com o jogo, né? Porque é normal. Tem jogadas que a gente vai achar que é falta, tem jogadas que a gente não vai achar que é falta. Então, é interpretativo. Igual o braço, bola na mão. É pênalti ou não é pênalti? É interpretativo. Enquanto for interpretativo, uns vão achar de uma forma e outros vão achar de outra. E, assim, ele foi um árbitro muito interessante Divertido. De lidar com... Divertida, teve alguma? Além do árbitro que... Não, essa foi divertida. Essa foi. Que situação. Margarida, você jogou? Não, Margarida não joguei. Só os... Nem na base? Não. Não lembro dele. Só me divertia de ver ele jogar, de apitar, né? Porque eles são mais... Agora, voltando lá, 2000, a gente passou batido. Pet e Edilson. Pet e Edilson. O capitão fez naquele momento. Não, você tem que chamar os dois, né? Você chamou os dois? Não os dois juntos. Porque senão não dava. Não, ali naquele momento não. Tanto o Pet também, porque Quando o Pet... o Pet foi embora? Cara, o Pet, ele sempre foi um cara... O Pet saiu da concentração, né? Aí você tem que... Aí já não é o capitão, aí é o executivo, né? Que aí é a postura do diretor com o próprio atleta. Isso. Nem o treinador. Quem tem que tomar essa decisão em si é a diretoria. Mas o Pet, ele sempre foi um cara... os dois, né? Sempre foram de personalidade forte, tudo. Eles tiveram aqueles problemas deles internos, de vaidade, e que a gente tinha que controlar a vaidade de um do outro. E aí você controla ali, conversa, mostra que é importante ter o resultado não individual, mas sim o coletivo, porque se você não tocar a bola um para o outro, a gente não vai conseguir vencer. Os problemas que você tem, vocês ficam lá fora. Sai na porrada, faz o que vocês quiserem. Mas aqui vocês têm que tocar a bola. Porque senão a gente não vai ter resultado. Então, assim, pode ver que no começo até teve não toca ali e tal, mas depois teve, né, um acerto que aí vieram vitórias, né? Um vestiário faz a diferença? Bom vestiário faz a diferença? Faz. Tanto bom quanto ruim, né? O bom, ele te ajuda muito para qualquer tipo de ambiente. Tanto para o ambiente da adversidade, de resultados negativos, quanto para o resultado bom. E o ruim, ele é só atrapalha. Se você não tem, se você não sabe lidar, um não fala com o outro, o resultado dentro do jogo ele vai ter muita influência, né? Para o jogar até, né? Para você... Mas é sempre bom ter o máximo do ambiente bom para você conseguir ter resultado bom. Você é secretário nacional de futebol e defesa dos direitos do torcedor. Isso, hoje eu estou nessa função na Secretaria Nacional. Como é isso? Está sendo uma experiência muito enriquecedora. Fazer gestão pública está sendo difícil, mas muito divertida e muita responsabilidade.
A gente tem tido também muitos contatos com os clubes, aprendendo e ajudando os clubes também a trabalhar um pouco da parte da lei do incentivo. Essa aproximação com os clubes está sendo bacana. Hoje a gente tem a nova secretaria de aposta. O secretário Giovanni Rocco até me fez uma convocação para a gente fazer um trabalho em conjunto agora, que ele vai fazer a nova portaria para a gente conversar com os clubes, porque tem um recebimento, né, do direito de arena. E eu estou fazendo já essa parte, vou chamar alguns clubes já para a gente direcionar o encaminhamento do que foi tratado, né? Então, assim, está sendo muito bacana, porque a gente acaba fazendo uma função que não estava, né, na minha vida, né? Eu nunca tinha pensado, pós-carreira, o que eu faria, né? Então, hoje está sendo muito legal. Você recentemente... E até assim, problemas que chegam que às vezes não é nosso, teoricamente, mas que a gente tem que tentar resolver e ajudar. Por exemplo, o jogo do Botafogo com esse problema da torcida não entrar em campo, não entrar no estádio, né, que foi uma determinação do governo por ser segurança do estádio, segurança do torcedor, tentar evitar que tenha algum problema com o cidadão. E aí a gente chega e recebe esse ofício. Aí a gente debate com o ministro, até porque nossa secretaria tem que entrar em contato com a relação do exterior para a gente entrar em contato com eles, para mostrar que nós não concordamos com a atitude deles, que tem que ser respeitado o regulamento da Conmebol. A gente faz isso tudo interno primeiro, para depois fazer o esclarecimento para a imprensa. Porque enquanto a gente não resolve, não adianta a gente botar na imprensa. E a gente fez esse trabalho todinho, né, da nossa parte da Secretaria, Relação Exterior e o ministro. Conseguimos controlar tudo isso. 6 horas da tarde, se eu não me engano, a gente recebe o ofício dizendo que já estava liberado, que tinha mudado o estádio. Muito trabalho da nossa secretaria fazendo essa interlocução para ajudar o Botafogo, que foi o Jonas, um diretor do Botafogo, me ligou. E eu já tinha me colocado à disposição para tentar contribuir no que a gente fosse possível. Se fosse a Conmebol ter tomado a decisão, seria muito mais difícil, porque a gente não tem gerência sobre a competição. Mas de governo para governo, a gente acaba tentando fazer com que os acordos que tem, né, façam prevalecer como a gente também recebe os torcedores e dá segurança. Então foi muito legal que a gente teve esse trabalho. Muitos não sabiam o que estava acontecendo e cobram muito, mas a gente faz isso internamente primeiro para depois expor. Foi o que aconteceu 8 horas da noite, a gente colocou a nota na imprensa e saiu nos jornais, mas a gente faz muito trabalho interno ali dos bastidores para ter o resultado final. Você recentemente visitou os estádios para o Mundial de Futebol Feminino, né? Não precisa entrar em detalhe, porque a gente sabe que muita coisa não pode nem ser veiculada, mas o que se pensa de futebol feminino no Brasil? Dentro da nossa secretaria, a gente já tem vários projetos. Porque os clubes hoje em dia nem investem mais. Então, o problema é que a gente não tem gerência sobre clubes. A gente não tem gerência. Infelizmente, a gente não tem nem verba da nossa secretaria para apoiar, e temos mais de não sei quantos clubes no Brasil. Então, financeiramente, a gente não consegue fazer nada, então a gente não tem gerência sobre a gestão do clube. O clube que sabe aonde que aperta o seu calo, como que ele vai conseguir pagar a folha salarial e gerir ali. A gente fomenta, né? Na nossa secretaria hoje a gente já tem vários núcleos do futebol feminino no país. A gente tem um acordo de cooperação com o SESI, São Paulo, que temos 13 núcleos para atender 2.500 crianças de 6 a 17 anos, meninas. Vamos abrir agora aqui no Rio de Janeiro, no SESC, já fizemos uma parceria com o SESC, falei com a Patrícia Morim, para a gente lançar aqui também 4 núcleos. A gente já tem, só do nosso núcleo da estratégia do futebol feminino, vai lançar agora mais de 10 núcleos do futebol feminino. A gente já atendendo desde 2019, mas a gente está aumentando
e potencializando essas meninas. É uma pena que elas não têm a base nos clubes, mas nos projetos de instituto e parceria que a gente tem do SESC e SESI, a gente vai ampliando e a gente precisa cada vez mais que o próprio proponente em si, que tem medo das empresas, que tem medo de colocar na lei de incentivo, às vezes por ser, vai ser controlado, não tem o controle da forma que as pessoas pensam. A lei de incentivo ela só quer fomentar cada vez mais o esporte, o lazer dentro do nosso país. A gente vê que tem... E a gente precisa dos parlamentares, nossa secretaria principalmente, precisa dos parlamentares de cada cidade aportar na 20JO, que é a ação que a gente tem, para fomentar o esporte na cidade dele. Futebol feminino. Futebol feminino, o esporte em si. A gente tem alguns já que fomentam bastante nas cidades, mas a gente precisa ampliar cada vez mais esse nicho, né? Que a gente vem vendo que é um potencial que precisa ser lapidado. Imagina se a gente tivesse base aqui no nosso país. A gente já faz um trabalho incrível no profissional, a gente já vê aí as meninas há anos, né? Naquela briga lá atrás com o Michael Jackson, brigando pela causa de usar a camisa da seleção brasileira, quando elas foram proibidas de jogar há mais de 40 anos. E aí elas retornam, brigam para usar a primeira vez a camisa da seleção brasileira. E isso que a gente precisa valorizar e potencializar. E através da política pública a gente faz, mas a gente precisa que tenha mais investidores da parte privada para aumentar nos clubes, porque eu sei que os clubes têm a dificuldade financeira, mas a gente precisa que tenha as categorias de sub-13, sub-15, sub-17, competições. A gente fomenta, a gente tem competição para caramba, a gente faz em Gramado, Xanxerê, e a gente fez agora aqui em Macaé. A gente tem competições que a gente mesmo fomenta, só que nosso discricionário na nossa secretaria de futebol é 5 milhões para o Brasil todo. É pouco, e por isso que eu falo que os parlamentares aumentam o nosso potencial, vai para 20 milhões, mas cada um coloca e movimenta nas cidades. Então, preciso que os parlamentares em si coloquem dinheiro para a gente fomentar cada vez mais o futebol feminino. Boa sorte. Obrigado. E só uma coisa, é Adirson com TH. Não é Adirson. Não é Adirson. Tá aqui, ó. Papelzinho amarelado. Quando eu jogava, nessa época que a gente jogava junto, que foi uma surpresa muito agradável, o Adirson não jogava nada. O Adirson, depois você printa isso aqui, bota lá, o Adirson não jogava nada. Né? Eu vou mandar para você. Que legal, cara. Você vai autografar essa foto aqui, ó. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Adirson. Adirson. Que surpresa legal. E foi um papo muito divertido. Espero que vocês tenham gostado bastante. E vocês também, né? Se inscrevam, curtam. Atrás ou na frente? O que vocês querem? Na frente, pode ser? Pode, mas foto na é sua. frente não pode ser essa caneta. Não, vamos ver. Deixa a outra. Rapaz, depois vocês botam lá tal para então galera. Faz atrás. Faz atrás, melhor. Mas tem mais um monte de camisa aqui para cima. Tem algum contato de alguém, não? Ninguém. Né? Essa foto ficou guardada há anos no meu álbum. Legal. Eu acho que o que jogava bem era esse daqui, ó. Esse jogava... Vaguinho. Esse aqui, eu lembro. Esse moleque jogava muita bola, eu lembro dele. Gato também, só pode. Ele e você. Os dois aqui eram... Obrigado, gente, pelo papo. Obrigado aí. Hélio, espero que você tenha gostado. Não bati muito aqui na mesa por causa de você. Vamos assinar aqui umas camisas? Bora. Peraí. Essa aí é do Bocage. Essa aí é... Assina aqui, não. Essa aqui é da Débora. Não, eu tenho as minhas... Bora. Só para puxar aqui. Assim. A gente puxa. Isso. Você sabe a origem do seu nome? Sei, meu pai me ensinou aí depois de anos. Ele fez uma mistura de Atos, que é um negócio de grego, né? Que tem... Sabe que eu pensei isso? Aí ele tinha umas coisas meio assim... Que é um dos mosqueteiros, né? Atos, Portos e Aramis. Aí, como ele sempre escutava aí rádio, né? E passava lá os jogos de Portugal, que tinham resultados. Aí saía lá, tinha um time lá chamado Tirson. Aí ele foi falando, Atos, Tirson, eu preciso
pô, tá bonito lá, ter o tal, né? Mas eu preciso agora ter um som. A Tirson. Eu preciso botar esse on no final. E um dia ele foi pegar um amigo dele no aeroporto, escutou o avião lá. Aí ele falou, é isso. Pai, te amo. Pô, muito bom, porque é um nome Tirson. Eu estava até pesquisando, nome grego, hebraico. É isso, então, foi isso. Mas o teu pai deu outra... Outro tom na parada,